Pessoal, dando continuidade, nós falamos dos grupos tarifários. Do grupo A, falamos da tarifa horária, verde e azul. Nós vamos falar agora sobre o grupo B, o fornecimento de energia em baixa tensão. Nesse tipo de fornecimento de energia, existe uma classificação em 4 subgrupos: B1, B2, B3 e B4. Fazendo uma explicação bem simples, eu diria que B1 é residencial ou residencial baixa renda, B2 é rural, B3 é que não se caracteriza como residencial e nem rural, B4 é iluminação pública. Então, explicação bem simples, mas a gente pode detalhar um pouco mais. Então, detalhando um pouco mais, os subgrupos do B1, a gente tem residencial, residencial baixa renda. B2, aí eu tenho uma série de caracterizações de rural. Agropecuária rural, aqui não estão todas que estão descritas lá na resolução 414. Agropecuária rural, agropecuária urbana, residencial rural, cooperativa de eletrificação rural, agroindustrial, serviço público de irrigação, escola agrotécnica, aquicultura, etc. Para B3, o que é B3? Todo comércio é B3, pequena indústria é B3. Então, B3 é o que nem é residencial e nem é rural. Se não é nem residencial e nem rural, é B3. B4 é simplesmente iluminação pública. É aqui onde entra, que vem lá na sua conta de energia, como contribuição de iluminação pública. Aí, com essa classificação dos subgrupos, o resumo que a gente pode fazer é B1, residencial, residencial baixa renda. O que é um residencial baixa renda? Residencial baixa renda é a pessoa que tem um. O governo hoje ela classifica que o consumidor, para que ele seja enquadrado como baixa renda, ele tem que ter o cadastro único que é feito no CRAS da sua localidade. Então, esse cadastro único, o CAD único, é que define. Professor, não sei o que é isso não. Qualquer pessoa que recebe Bolsa Família, ele teve que fazer o CAD único. Então, se a pessoa recebe Bolsa Família, ele é caracterizado como baixa renda. Então, o governo federal já fez essa caracterização. Ele pode solicitar que seja enquadrado como baixa renda. O baixa renda ainda tem vários subgrupos aqui. Eu tenho baixa renda quilombola, baixa renda indígena, baixa renda multifamiliar, baixa renda. Tem mais outro baixa renda que me fugiu agora na memória. Não vou lembrar agora não, mas vocês dão uma consultada. O que eles têm como característica baixa renda? Subsídio do governo. Então, existe um subsídio do governo para as tarifas de energia e a tarifa de uso do sistema de distribuição. Que tipo de subsídio é esse? Para vocês terem uma ideia, tanto o baixa renda indígena como o quilombola, para consumo de até 50 kWh mês, o valor da tarifa é zero. Então é zerado, isso é subsidiado pelo governo. E no baixa renda, ele é escalonado. Então eu tenho um escalonamento até 220 kWh mês. Chegou em 220 kWh mês, aí ele vai pagar a mesma coisa de um consumidor comum, mas é escalonado. De 0 a 30 eu pago um valor e vai assim aumentando. O B2 eu tenho classificação como rural, aí entra, por exemplo, um subgrupo do rural que está em processo de perder esse subsídio, que é o rural irrigante. O rural irrigante ele é bem interessante porque ele aproveita do horário em que você tem a geração de energia ociosa. À noite, todo mundo está dormindo. Mas está usando ar-condicionado. Tá, mas só está usando ar-condicionado. Você não tem iluminação, você não tem mais nada, você não tem chuveiro elétrico. Mas eu tenho indústria. Tem, mas você tem uma queda no consumo de energia quando você pega e coloca todos os setores. Essa queda de consumo ela é aproveitada com o subsídio do governo para que o rural utilize para irrigação. Então, se aquele fornecimento de energia na área rural ele for único e exclusivamente para irrigação, eu tenho um fornecimento de energia para alimentar uma bomba e essa bomba é para irrigação. Esse consumidor ele pode solicitar a migração para rural irrigante. Então ele tem que ser rural e ele tem que ser propriamente para irrigação. Você tem um subsídio muito grande no horário da madrugada. O B3 é onde entra outros, loja, igreja, é,
um pequeno comércio, uma clínica, todos eles vão entrar como B3. E o B4 é a iluminação pública, que aqui entra a contribuição de iluminação pública, que é um tributo que se paga ao município. Então, assim como o ICMS é um tributo pago ao Estado, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, a CIP, a contribuição de iluminação pública, é paga ao município. Só que todos os dois são pagos na fatura de energia. No caso da contribuição de iluminação pública, a concessionária ela recolhe do consumidor e ela repassa integralmente para a prefeitura que vai fazer o pagamento da iluminação pública. Então eu tenho aqui a classificação tarifária na conta de energia. Aqui é um exemplo de uma conta antiga da CELP, conta 2018. Próximo slide eu vou mostrar uma conta bem novinha, conta do mês de agosto, mês de setembro de 2021. Essa conta aqui é de 2018. Mas só para mostrar para vocês como é a classificação. Nesse caso, na conta vem dizendo, olha, ele é B1, residencial, monofásico. Então, aí o que é isso, monofásico? Depende da quantidade de fases que aquela unidade consumidora ela é atendida. E ela pode ser como? Aqui na CELP, Petrolina, Juazeiro, Coelba, agora Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Bahia, a gente tem esse fornecimento, ela pode ser monofásico ou trifásico. Em algumas outras regiões, onde a tensão da rede elétrica é 127 volts, você tem monofásico, bifásico e trifásico. Aqui você só tem monofásico e trifásico. E como é que é definido isso? Quem define isso? A concessionária em suas resoluções. Na resolução da Neoenergia Pernambuco, ela define que para uma carga instalada de até 15 kW, esse consumidor ele pode ser classificado como monofásico. Passou de 15 kW de carga instalada, ele vai ser classificado como trifásico. Aí o que isso altera na minha conta de energia? Consumidor monofásico, a taxa de disponibilidade. O que você paga se você viajar e você não tiver nenhum consumo na sua casa é referente a 30 kWh mês. Para o trifásico é de 100 kWh mês. Então o que muda é isso. O trifásico paga mais caro? Não. É errado você dizer que o trifásico paga mais caro. Mas a taxa de disponibilidade do trifásico é maior. Se você parar para pensar de uma maneira simples, pense o seguinte: o monofásico ele utiliza uma fase da rede elétrica, então ele está pagando 30 kWh pela disponibilidade que a concessionária tem para fornecer aquela fase. No trifásico ele está fornecendo 3. Se você fosse pegar 30 de cada, seria 90. Então o que você vai pagar é referente a 100 kWh. Em termos financeiros, considerando 2021, essa conta vai ser em torno de 30 e poucos reais com a bandeira vermelha, como se está agora, para a taxa de disponibilidade do monofásico e pouco mais de 100 reais para a taxa de disponibilidade do consumidor trifásico. Essa aqui é uma conta bem novinha, é uma conta do mês de setembro. Nessa conta aqui, o que a gente tem? O que eu trouxe para detalhar para vocês? Eu trouxe o valor da tarifa de energia da concessionária. Na conta de energia, ele vem essas explicações aqui. TUSD, TE, acréscimo bandeira vermelha, contribuição de iluminação pública municipal. Contribuição de iluminação pública, já falei para vocês. Tem a lei é de 2020 da contribuição de iluminação pública aqui de Petrolina. E eu tenho o acréscimo bandeira vermelha, é a situação do mês de setembro, o mês dessa conta de energia. Aí eu venho aqui, essa conta, vencimento de setembro, a conta faturada em agosto. Aí eu tenho TE, tarifa de energia, TUS de tarifa de uso do sistema de distribuição. Esse aqui foi o consumo de energia do consumidor, 280 kWh mês. E tem os preços aqui. Por que eu trouxe essa conta? O que eu quero detalhar? Na resolução homologatória 2861 de 27 de abril de 2021, que define as tarifas da concessionária de energia, ela diz o seguinte: olha, a TUSD é de 34 centavos, 35 centavos, a TE é de 27 centavos. Por
que que o valor não bate? Porque aqui já incidem os impostos. Os impostos são ICMS, 25% de ICMS, nesse mês, nessa conta, 1,17% de PIS, 5,43% de COFINS, porque esses dois impostos são impostos do governo federal, eles alteram esses percentuais, ele não tem um valor fixo mês a mês. O ICMS, o valor é fixo, mas PIS e COFINS, eles variam esse. Então eu peguei um exemplo dessa conta para a gente chegar em cima das tarifas da resolução homologatória. Então, com a resolução homologatória, eu tinha aqui 35 centavos, 27 centavos. Eu coloquei o valor das tarifas aqui, 0,34515, 0,27433, os percentuais, ICMS, PIS, COFINS. Então, eu calculei primeiro o total. E depois é que eu calculei os valores deles. Por quê? Esses impostos aqui, não vou passar mais tanto tempo falando do imposto não, mas esses impostos é uma conta que é feita por dentro. Você paga o imposto em cima dos impostos. Se você pegar e calcular esse percentual aqui em cima da conta toda, como eu estou pegando do valor da tarifa, se você calcular 25% em cima desse percentual daqui, você vai chegar no valor desses 12 centavos aqui, que é da conta de energia, é o que acontece, da tarifa de energia, é o que acontece quando você pegar na conta como um todo. Aí, como é que você faz isso daqui? Como é a conta? Você vai pegar o valor da sua conta de energia ou da sua tarifa, no caso aqui, peguei o valor da tarifa, e você divide por 1 menos o valor dos impostos. 1 menos 0,25, 0,0117, 0,0543. Os impostos, como você tem aqui. Então, feita essa conta, você vai chegar no valor da tarifa de energia, que está aqui da concessionária, que é diferente da tarifa que tem na resolução homologatória mostrada pela própria concessionária, porque nela entra a incidência dos impostos. Aí, dada essa explicação sobre fatura de energia, grupo B, como eu faço o enquadramento tarifário disso daí, vou falar do uma tarifa horária que tem no grupo B, que é a tarifa horária branca. A tarifa horária branca, ela passou a vigorar em janeiro de 2018. Janeiro de 2018, ela foi escalonada. Então, a partir de janeiro de 2018, para novos consumidores, você podia optar pela tarifa branca, ou para consumidores com consumo médio acima de 500 kWh mês. Janeiro de 2019, esse valor baixou para 250 kWh mês e continuou para novos consumidores que podiam optar. A partir de janeiro de 2020, no ano da pandemia, qualquer unidade consumidora pode solicitar a migração para a tarifa branca. O que é a tarifa branca de energia? É uma tarifa em que se é cobrado no horário de ponta e fora de ponta, como acontecia no grupo A, só que aqui também aparece um horário intermediário. Como é que funciona? Isso varia de concessionária para concessionária. Na CELP, por exemplo, o horário de ponta é 1 hora antes e 1 hora depois. Na Coelba, ela tinha colocado 2 horas antes. Isso pode ser modificado, a resolução prevê isso, desde que justificável. Então eu tenho aqui, no horário de ponta, 3 horas consecutivas. Horário intermediário, 1 hora antes, 1 hora depois. O restante do tempo eu tenho fora de ponta. Aí eu trouxe isso aqui referente a agosto de 2021, da mesma conta que eu falei no slide anterior. Eu peguei os valores com aqueles impostos, aquele PIS, COFINS, e calculei o valor da tarifa sem os impostos, considerando a tarifa convencional e a tarifa branca, sem os impostos e com os impostos para fazer um comparativo. No horário fora de ponta, eu tinha 52 centavos, considerando sem imposto, 52 centavos em comparação com 62 centavos. Eu tinha 10 centavos de diferença aqui. Se eu pegar o valor com imposto, eu tinha 76 centavos contra 90 centavos. Diferença significativa. Eu tenho aqui 14 centavos de diferença por quilowatt-hora. Mas isso no horário de fora de ponta. Ou seja, no horário de fora de ponta eu tenho 84% do valor da tarifa convencional. O que acontece no horário intermediário? Eu tenho 135% do valor da tarifa
do horário convencional e no horário de ponta 211%. Então eu pago mais do dobro. Ah, então não vale a pena não. Depende. Depende da sua dinâmica e da sua gestão da do seu processo dentro da sua casa. Você pode fazer a gestão de, dependendo da quantidade de pessoas que tenha na casa. Ah, passa ferro. Então você não passa ferro no horário nem intermediário nem horário de ponta. Você deixa para passar ferro no horário fora de ponta, no final de semana. Porque tanto ponta, fora de ponta, tanto no grupo B como no grupo A, esses horários eles acontecem de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais descritos na própria Resolução 414. Ele tem lá quais são os feriados que você não faz a conta, ele não tem essa caracterização horária, ou seja, é tudo fora de ponta. Sábado, domingo é tudo fora de ponta, de madrugada é fora de ponta. Então vale a pena? Isso depende. Algumas concessionárias elas têm inclusive um simulador. Ela pede para você preencher os dados lá, dizendo a sua dinâmica, para ele dizer bem assim, vale a pena, não vale a pena. Para você fazer a sua escolha, porque você pode mudar para a tarifa branca e acabar se tornando até mais caro. Para finalizar, falando do enquadramento tarifário, você pode pegar uma conta de energia para ver se a conta está adequada. Você vai olhar de acordo com o consumidor. É uma igreja, associação, comércio? Sim, classifica como B3. Não é? Está na área rural? Sim. É para irrigação? Não. Então é B2. Mas se for para irrigação, eu posso classificar como B2, que é a rural irrigante. Para isso, precisa do CPF, RG, ITR ou INCRA para caracterizar e você fazer a solicitação. Ah, eu estou na área rural, não estou na área rural. Eu tenho CAD único? Não tenho CAD único. Não é área rural, não é CAD único, não é B1, não é B3. Obviamente não estamos falando aqui de iluminação pública. Então vai ser B1, que é o residencial. Ah, mas eu tenho CAD único. É indígena, é quilombola, é multifamiliar. Se for, você pode pedir baixa renda. Mas se você não for indígena ou quilombola, você vai pedir baixa renda desse grupo. Não foi, mas você tem CAD único, você pede B1 baixa renda. Se for indígena, quilombola, multifamiliar, você vai solicitar B1 baixa renda indígena, baixa renda quilombola, baixa renda multifamiliar. Multifamiliar é quando eu tenho mais de uma família, não é mais de uma pessoa, mais de uma família, caracterização de família, dentro de uma mesma casa. Então, eu tenho mais de uma pessoa com CAD único morando numa mesma casa. A ideia é que você pode juntar e você dobrar esses percentuais da caracterização do baixa renda. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, nós veremos sobre sistemas industriais e aplicação em processos.